tudo bem com você? Eu sou a Val Souza, sou criadora da comunidade Costura e Costumiza. Para você que ainda não me conhece, né, vou me apresentar aqui, que talvez você tenha vindo aí de algum link e ainda não me conheça. Eu quero mostrar para você nesse passo a passo como fazer esse shortinho infantil ou um tapa-fraldas, eu não sei como você vai chamar aí, mas é uma calcinha infantil. Ela é bem moderninha. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é separar a parte da frente da parte das costas. Essa que eu tô fazendo aqui agora é a parte da frente, é uma parte mais curta. Eu vou colocar direito com direito e passar a costura na parte da frente aí. Eu passo uma costura reta e logo em seguida uma costura zigue-zague. Todas as peças desse curso são feitas na máquina doméstica, sem necessidade de outro tipo de acabamento, porque eu quero, na verdade, provar para você que você consegue fazer peças com um bom acabamento, mesmo sem ter uma máquina aí overlock, outro tipo de máquina. Com um pouco de capricho você consegue fazer uma peça bem bacana. Você talvez tenha aí um pouco mais de trabalho, né, de estar aí regulando a máquina para fazer um ponto mais fechadinho, mas tudo dá certo. Aqui eu cortei essa parte de cima, ela tem mais ou menos 15 centímetros, mas aí vai ser a sua escolha, a largura dessa faixa aí que vai ficar ali na parte de cima. Eu preferi fazer dessa forma, mas você pode também fazer com tecido único, sem essa costura aqui em cima. Você pode fazer de uma tira dobrada e pronto, sem essa costura aqui, sem esse tipo de acabamento. Nesse caso aqui, eu optei por esse tipo de faixa ali em cima. Fiz uma costura, fechei e pronto. No caso, você não precisaria se não quisesse. Poderia ser uma faixa única. E essa faixa eu vou costurar ela na parte da frente da peça. Eu vou unir e pronto. Vou passar uma costura reta. E aí logo em seguida eu vou passar o elástico e você vai ver que o acabamento vai ficar no elástico. Eu vou tirar todos os excessos aqui, de repente o tecido começa a desfiar e começa a sobrar aí algum pedacinho ali na hora que você costura, então você faz isso aí, retira todos esses excessos ali. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a cintura dessa criança. Esse elástico eu não vou colocar nem muito apertado, nem muito frouxo. Eu vou diminuir ali da medida da cintura da criança, eu vou diminuir 1 centímetrozinho só. Eu vou marcar com um lápis preto aqui, um giz de alfaiate aí. Eu vou marcar para que eu consiga fazer certinho ali. Já vou marcar com um alfinete, fixar ele ali para facilitar na hora da costura. Já vou passar diretamente um zigue-zague, porque dessa forma eu já faço o acabamento da peça, né, do tecido ali, que ficou com a costura reta, e eu vou esticando isso, eu vou esticando ali o suficiente para dar certo lá na marca lá que eu fiz, onde eu fixei. E aqui eu vou ajudando a máquina, puxando um pouco atrás e regulando lá na frente, puxando um pouquinho do elástico, segurando ali. Se você quiser também pode colocar mais alfinetes ali, para você ter mais controle. Aqui eu vou virar tudo para baixo, essa peça, essa costura, e vou passar um rebatido ali, uma costura rebatendo. Você pode ver que ficou pro lado de baixo. Aí eu fazer essa costura vai ficar fixando o elástico na parte de baixo da peça. Ah, mas também daria para fazer um único tecido, esse cos aí pra cima. Sim, poderia ser feito de uma maneira diferente. Primeiro você une a frente com as costas do shortinho e depois você colocaria o cos. Mas eu preferi fazer dessa maneira porque quando a gente tá iniciando, facilita as coisas. Aí eu já fiz a parte da frente e a parte das costas e agora eu vou colocar a faixa. Essa faixa eu cortei ela tem mais ou menos 15 centímetros de largura. Ela tem aí, eu acredito que um pouco mais de 20 centímetros de comprimento, mas vai ser você que vai escolher também se ela é mais larga, mais estreita,
mais comprida, mais curta, é você que vai decidir isso. Não precisa ter uma medida específica, você vai colocar e depois você vai ver se ficou legal ou não. De repente coloca um pouco mais comprida, depois corta. Aqui eu vou olhar direitinho qual que é a minha frente, qual que é as minhas costas. A parte da frente ela é mais curta. Tem que sempre ter isso em mente. A parte do shortinho, da calcinha, a parte mais curta ela é na frente. Então eu vou costurar aqui, eu vou deixar a costura da faixa para baixo e vou colocar no meio da costura do cos e do shortinho. Vou colocar bem no meio ali. E vou fixar para facilitar ali a costura, a união da frente com as costas. Pronto, fixei um, vou fixar o outro da mesma forma. Essa costura é só mesmo para facilitar ali, para mim não me perder na hora que eu for unir a frente com as costas. Vou deixar a faixa escondidinha ali dentro e vou unir frente com costa. Vou observar bem para que fique costura com costura. Se você tá começando, o ideal é que você alfinete tudo direitinho para que você consiga passar a sua costura aí de uma forma mais segura. Pronto, tenho certeza ali de que a costura tá com costura, vou passar uma costura reta. Esse acabamento do cos, ele pode ser feito também com um viés. Eu vou fazer um outro modelo desse mesmo shortinho, com esse mesmo formato de cos. E eu vou fazer um viés aí para que você entenda como esse acabamento pode ficar melhor que esse ainda. Com um viezinho ali, escondendo todo esse acabamento. Eu vou deixar abaixo desse vídeo um espaço para que você comente aí o que você está aprendendo com essas aulas, se está sendo importante para você ou não, se você está entendendo, se os vídeos dá para você compreender bem, se você tem aí interesse em fazer outros tipos de peça também, deixa nos comentários aí abaixo, que isso é muito importante para que eu consiga melhorar o curso. Aqui agora eu vou fazer o mesmo processo no fundo. Porém, uma coisa bastante interessante é observar as costuras. Essa costura do meio aí, eu tenho que virar ela sempre para o mesmo lado que ela está virada lá em cima no cos. Essa costura que passa aqui no meio. Se ela tá virada para frente, eu vou virar para frente da mesma forma. Não vou deixar essa costura ficar uma para um lado e outra para outro. Aqui em seguida, eu já vou passar um zigue-zague em todas essas partes. Sempre lembrando de retirar esses excessos, porque às vezes quando você tá... Esse tecido que eu tô fazendo, ele desfia muito. Então assim, conforme você vai manuseando, a peça já vai desfiando. Aí você passa ali, recorta essas partes que estão ali desfiando. Já pra ir fazendo os acabamentos e já retirando os excessos de linha que fica na peça. Pra quando você termina, você já fica com poucas linhas pra retirar. Repetindo essa costura da lateral desse cos, eu tô fazendo dessa forma para que facilite aí o processo do seu aprendizado. Quando a gente tá começando, eu acho que é bem mais fácil fazer dessa forma, porque acaba meio que dificultando na hora de você passar o elástico ali no cos. Se você faz um cos de um tecido único, então essas duas costuras não fica muito legal, e um acabamento não fica muito bom dessa forma, porém facilita para você que está iniciando, então você vai testar. Eu vou fazer uma outra peça aí diferente, com acabamento diferente, mas você pode testar. E aqui chegamos na hora de fazer a barra. Essa barra também você vai ficar à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. Eu fiz dessa forma porque eu também acredito que quando você está começando é uma das formas mais fáceis de fazer. Eu escolhi assim um formato não muito largo, mais estreito, mas você pode fazer ela mais larga também. A minha máquina ajuda que eu posso tirar essa parte de baixo aqui. Eu vou deixar uma aberturazinha aqui na parte do fundo do shortzinho, né? Para que eu consiga colocar o elástico depois. Então, eu deixo aí uma abertura de uns 2 dedos, uns 2 centímetros ali, onde essa parte que eu tô começando a costura. Não fiz uma barra muito larga, mas quando você tá decidindo o molde, você já pode decidir essa barra, deixar uma barra um pouco mais larga. Aqui eu tô fazendo de 1,5 centímetro, um pouquinho mais, quase 2 centímetros, 1,5 centímetro mais ou menos, ali para colocar o elástico, mas você pode deixar maior. Mas isso você tem que decidir antes, né, na hora do molde. Aqui eu deixei essa abertura pequenininha aqui,
só o suficiente para me passar o elástico depois. Eu deixo essa abertura no meio ali da perna, que depois você vai ter que fechar, então vai ficar meio que escondidinho ali de baixo. Aqui essa costura também você precisa virar ela do mesmo lado, porque senão fica estranho, né? Uma costura virada de um lado e outra de outro. Aqui você vira as duas costuras pro mesmo lado e faz o mesmo processo. Se a sua máquina não tira essa parte que a minha eu consigo remover aqui, também não tem problema, porque você pode ali dar um jeitinho, né? Você pode alinhavar, inclusive, essa barra, que vai facilitar muito para você fazer na sua máquina, se ela não tem como remover essa parte aí. Então, faz aí uma alinhavo nas duas barras, tudo certinho, até para que você se certifique de que realmente tá certinho, do jeito que você quer. E aí você vai tirar a medida da perna da criança e outra vez, para não ficar apertado, você vai colocar o elástico praticamente do mesmo tamanho da perna da criança, né? Que é para não ficar apertando. Aqui eu tenho... Aqui eu tô fazendo sem medida, no caso, né? Mas eu vou pegar aqui para demonstrar. Eu pego um tamanho que eu acredito que vai dar e vou colocar o elástico praticamente já do mesmo tamanho. O ideal é que você tire a medida da perna da criança ou faça por outra peça. Você pode pegar a perna de uma calcinha, por exemplo, e pegar essa medida. Eu marco ali para que eu consiga passar direitinho. Eu tenho essa agulha que ela é bem grande, né, que eu consigo fazer isso, mas você pode passar aí com um grampo de cabelo ou com essas peças específicas para isso também. Tem algumas peças aí nas lojas que você compra específico para passar elástico. Eu prefiro essa agulha grandona aí, que eu já tenho no meu ateliê algumas. E não esquecer de marcar ali com caneta ou com o que você achar melhor, para que você não se perca na hora depois que você passou. Aqui eu corto o elástico já do tamanho que eu preciso. E eu não corto antes, porque senão vai ficar muito difícil para passar ali, depois vai ficar escapando. Então eu corto só mesmo na hora de passar a costura. Feito isso, é hora de fechar esse espaçozinho que ficou aberto. E esse mesmo processo eu vou fazer na outra perna. Eu vou fazer outros modelos desse tipo de shortinho, com outros tipos de acabamento aí nessa barra também. E não tem mistério. Não tem como você fazer esse tipo de costura, principalmente esse tipo de barra, quando você tá começando, você precisa realmente exercitar. Fazer, fazer e fazer. Treinar bastante a costura reta, que dessa forma vai facilitar na hora que você precisar fazer uma barra de um lugar assim tão pequenininho, né? Porque uma perna de criança é bem pequeno e se você não tem facilidade com a costura reta, você precisa treinar. Não tem um milagre, não tem uma dica que eu possa te dar que vá fazer com que você faça uma barra tão pequenininha assim de uma primeira vez. Você precisa treinar realmente. Repetir aí quantas vezes for necessário até você conseguir fazer uma barra com uma costura sem ficar torta, enfim, toda certinha. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Tchau!